Bem-vindo à nossa primeira videoaula da disciplina de Administração da Produção e Operações. Nós estamos na unidade 2, Projeto de Produtos e Seleção de Processos para Manufatura e Serviços. Nossa agenda nessa pequena videoaula será composta inicialmente de uma avaliação da importância do desenvolvimento de produtos e a obtenção de vantagem competitiva. Na sequência, a gente vai tratar sobre as fases de processo de desenvolvimento de produtos. E depois, dentro ainda desse tópico, a relação do projeto de produtos e a seleção de processos de manufatura e serviços. Também vamos falar um pouco sobre a lógica da gestão, alguns fatores importantes. Vamos tratar de algumas técnicas, como análise de valor e engenharia de valor, para melhorar o produto e serviços. E, por último, a gente vai tratar sobre engenharia simultânea em 3 dimensões para desenvolvimento de produtos. Bom, o que a gente pode falar inicialmente é que os produtos e serviços são usualmente a primeira coisa que os clientes veem em uma empresa. Logo, o desenvolvimento contínuo desses projetos e a criação de projetos totalmente novos também ajudam a definir a posição competitiva de uma organização. Vou usar exemplos para explicar isso. Temos aqui então no lado esquerdo um produto que seria uma máquina de lavar, sendo que essa, na parte superior, ela tem um design diferenciado e a sua porta ela é frontal, e o produto abaixo é um outro produto, é o mesmo produto, a máquina de lavar, mas só que com outra configuração, outra estrutura. E a tampa dela é na parte superior da máquina. Então, por que existem essas diferenças? É para atender diferentes necessidades do cliente. Então, isso fica claro que o objetivo do projetar produto e serviço, então, é satisfazer aos consumidores, entendendo que suas necessidades e expectativas. Então, por exemplo, o consumidor de cima, ele vai usar esse produto num pequeno espaço, então ele não consegue abrir a tampa, por exemplo, lá de cima. Enquanto que esse não, esse vai abrir, tem espaço na sua... Então talvez tenha mais capacidade, aqui tem menos capacidade. Aqui as funções têm mais funcionalidades, pode lavar e secar a roupa, aqui só lava. Então são necessidades diferentes, então produtos diferentes. No lado direito da tela, a gente tem então um exemplo de serviço, que seria a lanchonete McDonald's, que ela tem uma estrutura que foi desenvolvida, os produtos, né, a carta os tipos de produtos para esse tipo de cliente, ou seja, um menu de lanches rápidos, de forma rápida, um atendimento. Então a estrutura aqui é uma, enquanto que aqui embaixo a gente tem um restaurante de luxo, no caso o Fasano, onde a estrutura, o processo, o tipo de comida, a velocidade no atendimento é outra. Então ela vai, então cada tipo de produto, então ela está relacionada, inclusive, à visão estratégica da operação em si. Um conceito importante que a gente tem que entender é que os clientes compram conceitos. Por exemplo, então isso significa, em outras palavras, que quando os clientes fazem uma compra, eles não estão simplesmente comprando o produto ou o serviço, ou seja, a parte física, né, da proposta de valor. Eles estão comprando, na verdade, um conjunto de benefícios. Então, o que isso significa? Então, se eu compro um carro, não é por comprar o carro em si, né?
apesar de que alguns comprem por status, mas no caso, a maioria é que eles querem um meio de locomoção, ou seja, ser transportado de um ponto A a B de forma independente, sem depender de serviços públicos ou táxis. Então, quando o cliente faz isso, eles estão comprando um conjunto de benefícios que são esperados para atender suas necessidades e expectativas. Os exemplos ali dos restaurantes, né, as diferenças, e também das máquinas demonstram isso. Então, são os benefícios que elas te dão. Isso significa que o projeto de produtos e serviços tem seu início com o consumidor e nele termina. Então, é um ciclo que começa e termina no consumidor final. Dentro desse conceito, e também por causa da importância crescente do desenvolvimento e projeto de novos produtos e processos, eles não são ligados apenas ao desenvolvimento científicos e tecnológicos de ponta, mas são fatores mais amplos, né? Existem forças por trás desses conceitos. Por exemplo, o aumento da globalização aumentou a competição e agora em escala internacional, então ficou mais intensa. Com os mercados globalizados, mesmo para uma empresa ser competitiva nos seus mercados domésticos, hoje ela tem que ter um desempenho comparável ao desempenho de classe mundial, pois os melhores concorrentes mundiais estão presentes em praticamente todos os mercados locais, inclusive no Brasil. Antes da localização, por exemplo, não havia isso. Por exemplo, uma videolocadora de bairro, ela estava mais preocupada com a vizinhança. Hoje ela tem outras competições, por exemplo, Netflix e assim vai. Então, para sobreviver, ela tem que ter um padrão de desempenho melhor, né, no atendimento do que, por exemplo, do que essas concorrentes. Então, isso ocorre em todos os tipos de setores. Outra questão importante, outra força por trás da crescente importância de desenvolvimento de novos produtos, né, para obtenção de vantagens competitivas, é o mercado mais fragmentado e exigente. Ou seja, os clientes têm se tornado, como consequência da globalização e da competição intensa internacional, agora a nível internacional, mais sofisticados e exigentes. Então, os desempenhos anteriores considerados inatingíveis são hoje tidos como exigências básicas. Isso significa que o cliente está mais atento a nuances e detalhes sobre os produtos que lhes são oferecidos, exigindo que entendam cada vez mais as suas particularidades e necessidades. Se a gente observar, por exemplo, uma gôndola no supermercado, se a gente for contar as diferentes variedades de shampoo, ou pasta de dente, ou produtos dessa natureza, é uma variedade imensa que pode ser encontrada. Se a gente comparar isso com 20 anos atrás, não existia essa variedade. Então, esse mercado mais fragmentado e exigentes exigem das empresas velocidade no desenvolvimento de novos produtos e uma variedade absurda, né? Outro fator importante é a questão de novas tecnologias. Elas evoluem a taxas nunca antes vistas. Então, o crescimento das taxas, não só de desenvolvimento, mas também de difusão tecnológica, tem superado em muito até a nossa capacidade das empresas de usá-lo para o seu benefício, né? Isso significa que as empresas que conseguirem de forma mais eficiente fazer um uso adequado do desenvolvimento tecnológico disponível, por exemplo, incorporando nos seus produtos e processos, para que esses de fato melhor atendam às expectativas dos clientes, sairão na frente da concorrência. Então esse é um outro fator importante. Nesse caso, temos também a evolução tecnológica tão forte que está surgindo agora um novo paradigma que se chama a quarta revolução industrial ou a internet das coisas. Então, nesse novo tipo de produção e operação,
os equipamentos eles conversam entre si, então a informação é muito fácil de obter. Então é um novo paradigma para gerenciar esse novo tipo de sistemas de produção e de serviços. Outra coisa importante que são um fator que é a influência do projeto no desempenho e custo da produção ou dos serviços e no uso dos produtos e serviços. Grande parte dos custos de produção de produtos é definido na fase do projeto. Por exemplo, um produto, normalmente 80% do seu custo é definido na fase do projeto. Um projeto de produto que seja simples de manufaturar pode, por exemplo, economizar tempo e recursos de produção. Um projeto bem elaborado pode também ter contemplado uma maior facilidade de uso e manutenção do produto ou do serviço e que tem um papel crescente e importante na decisão de compra do cliente. Então, esses fatores indicam que há uma crescente, explicam, por exemplo, a crescente importância do desenvolvimento de produtos e serviços na obtenção de vantagem competitiva. Dentro desse conceito, a gente tem que primeiro identificar o que é um projeto, o que é projetado em um produto ou serviço. De forma geral, a gente pode considerar que todos os produtos e serviços têm 3 aspectos que devem ser considerados no seu desenvolvimento. O primeiro é o conceito, ou seja, o que é o conceito? É o conjunto de benefícios esperados que o consumidor está comprando. Vou usar os exemplos da máquina de lavar, por exemplo. Para a máquina de lavar, quais são os conceitos que elas têm que estar por trás deles? Por exemplo, o tipo de gabinete, o tipo de tampa, se é superior ou frontal, que essa máquina caberá em um espaço na área de serviço, né, que pode ser pequeno ou maior, que ela proporciona um meio de lavar a roupa sem estragá-la, e faz isso durante um longo período e no conforto da casa do consumidor, então uma coisa portátil. Com relação à refeição no restaurante, além do produto em si, né, a gente tem o conceito do um ambiente atraente, o conceito para se consumir uma refeição bem preparada e apresentada, né, se come com os olhos, né, e uma atmosfera relaxante. Então, por isso que existem vários tipos. Então, esse é o conceito, é um conjunto de benefícios esperados que o consumidor está comprando pelo produto ou serviço. Outro aspecto importante que é projetado um produto ou serviço se chama o pacote de valor. A gente sabe que vimos na outra unidade, na unidade 1, que atualmente os produtos, não existe mais uma diferenciação muito grande entre produtos e serviços. Na verdade, é um conjunto de dois, que é o tal de pacote de valor. Então, o pacote de valor é o conjunto de componentes, né, produtos, serviços, que proporcionam os benefícios definidos no conceito. Então, por exemplo, na máquina de lavar, o pacote de valor seria o produto, a máquina de lavar em si, e os serviços, garantias, serviços de venda, serviços de pós-venda, que vem embutido no produto. A refeição no restaurante, por exemplo, o produto em si, a comida e bebida, por exemplo, mas tem também uma parte de serviço, que é o fornecimento da comida na mesa, a atenção do garçom, alguns serviços como, por exemplo, delivery em alguns casos. E os processos são os que definem a relação entre os componentes, né, ou seja, produtos e serviços, dos seus produtos e serviços. Então, é a parte que liga eles. Ou seja, eu entrego através dos processos os produtos e serviços que eu defini no pacote de valor. Então, por exemplo, na máquina de lavar, uma coisa importante a fazer, tanto na manufatura quanto em serviço, é mapear a sequência de atividades. Por exemplo, se for na máquina de lavar, mapear a sequência de produção para construção, os componentes que eu vou construir a máquina, porque eu preciso definir quem vou comprar, qual o tipo de equipamento, a capacidade. Além disso, é necessário também definir, por exemplo, a estética, a aparência, né, os tipos de materiais, as funcionalidades que eu vou ter nesse equipamento.
Num restaurante, a lógica é a mesma. Então, eu preciso mapear a sequência de atividades que os comedores irão experimentar, ou seja, é uma experiência, né? Que é o estacionamento, a chegada dele no estacionamento, a entrada do cliente dentro da loja, a acomodação, a entrega do cardápio, pedidos de bebida e comida, entre outros. Além disso, outros processos essenciais, como, por exemplo, a preparação da comida, o projeto do cardápio também é importante. Então, esses 3 aspectos, eles vão estar, devem ser considerados quando eu vou desenvolver o projeto de um produto ou serviço. Vamos fazendo sucessivos controles e refinamentos até a gente ter um processo selecionado, né? Então, é um processo de filtragem de ideias até a gente chegar a esse processo. Uma vez chegado no processo, tem que se definir o conceito, né? Ou seja, a especificação da forma, da função e objetivo global do projeto e os benefícios que ele trará ao cliente. Outra vez, o pacote de valor, né? Com a especificação do conjunto de produtos e serviços individuais que são necessários para apoiar esse conceito. E os processos que vão levar esse pacote de valor até o cliente, ou seja, a especificação dos processos pelo qual o projeto irá, né? A sequência de projetos, para realizar o conceito. Então, normalmente esse é a ideia geral do desenvolvimento de novos produtos, né? Ele parte de um grande número de opções, de conceitos, de ideias e o refinamento até se chegar a uma seleção. Então, é um processo que não é um processo simples. As fases típicas de um processo de desenvolvimento, né? Ele é resultado de atividades bem detalhada. Então, a especificação compreende um conjunto de informações que define totalmente o produto e serviço. Então, praticamente as etapas do projeto, eles vão do conceito à especificação desse produto, né? Então, geralmente, esse é o conceito global, né? Especificando a forma, a função, o objetivo global do projeto, como a gente falou, que é a partir da geração do conceito em si. É feita uma triagem, ou seja, vão sendo feitos passando pelo funil, e a partir disso tem um projeto preliminar, né? Então, a partir daqui se faz avaliações e melhorias. Para que esse processo seja feito e até chegar na prototipagem, né, do produto final. Ou seja, você vai ter um protótipo desse produto para ser testado e aí tu pode fazer o projeto final. A partir da prototipagem, você vai ter definido o conceito, o pacote, alguns aspectos importantes relativos ao simples e aos processos, né, a escolha dos processos que eu vou usar. Algumas coisas a gente já viu. Então, geralmente a gente tem aqui uma variedade de processos que vão, por exemplo, no extremo do projeto até o outro extremo contínuo. E no meio eu tenho os intermediários, lotes, tarefas e linhas. Então, alguns aspectos que eu tenho que considerar o volume do fluxo processado. Por exemplo, quando é um processo de projeto, eu tenho um baixo volume de fluxo, enquanto que quando é um sistema com fluxo contínuo, normalmente é alto, né? Um exemplo aqui seria uma empresa que fabrica barcos, né, volume pequeno, e uma empresa que fabrica, por exemplo, petróleo, uma refinaria onde o volume é alto. Outra coisa importante é a variedade de fluxos de processo, ou seja, normalmente, como eu tenho uma alta customização, os processos e projetos têm uma alta variedade de fluxos que eu posso seguir. Enquanto que os sistemas de fluxo contínuo, eu tenho uma baixa variedade, porque os produtos são padronizados. Então, a variedade de fluxo é muito pequena. Normalmente, o recurso dominante em sistemas de projetos são as pessoas, enquanto que nos sistemas de processos em fluxos
eles são a tecnologia. Em relação ao incremento de capacidade, aqui os incrementos são graduais, são pequenos, e aqui são em grandes degraus, em grande escala, pela característica dos sistemas. Esses intermediários ficariam no meio. O critério de competitivo de vocação para esse tipo de sistema, então, é a flexibilidade devido à variedade e customização dos produtos, enquanto que nesse sistema a eficiência, ou seja, o baixo custo, pelo volume, ou seja, a escala que se trabalha, e economia de escala, e a pequena variedade de produtos. Normalmente os produtos são muito padronizados. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver que quando usamos esse conceito, se a gente vai, por exemplo, em visitar algumas unidades produtivas, a gente vai ver que existem uma variedade muito grande de tipos, né? Por exemplo, se a gente vai numa petroquímica, que é um sistema desse tipo aqui, a gente vai ver uma grande quantidade de equipamentos de grande porte ligados em tubulações, e provavelmente verá poucas pessoas na planta fabril. Embora a gente vá, por exemplo, em um outro tipo de planta, que seria uma planta normalmente em sistema em linha ou em lote, você verá linhas de montagem manuais com muitas pessoas lado a lado montando produtos e utilizando ferramentas simples como chave de fendas e ferros de solda. E mesmo quando a gente vai em empresas de serviço, né, por exemplo, se a gente vai no metrô, a gente vai ver também equipamentos e instalações de grande porte, mas quase não vê pessoas, né? E em alguns casos, por exemplo, alguns metrôs no mundo, como Paris, as linhas mais novas de metrô em Paris não tem nem mais condutores pilotando os trens, né? Estão automáticos esses trens. Já se tu vai numa operação de serviço tipo call center, você vai identificar um intensivo uso de mão de obra, e você verá centenas de pessoas em suas escrivaninhas, né, atendendo suas chamadas, usando os equipamentos simples como uma tela de computador e um software. Então, cada tipo de sistema ele vai levar a essa variedade. Então, por isso que é importante a gente identificar os padrões, né, de grande variedade dos processos. Então, isso vai ajudar muito na hora de desenhar o teu processo no desenvolvimento de produto, para fabricar aquele produto ou prestar aquele serviço. Então, de forma geral, a lógica na gestão, a gente tem que usar 3 lógicas importantes. A primeira é o desenvolvimento simultâneo, ou seja, as decisões e projetos são tomados o mais cedo possível, sem esperar que uma fase inteira de projeto seja completada, né? Então, isso significa que eu não faço o desenvolvimento da forma sequenciada. Na verdade, eu faço de forma simultânea, ou seja, eu vou desenvolver o produto, o processo e a cadeia de suprimentos, ou seja, desenvolvimento dos fornecedores, principalmente, para que esse processo seja mais rápido. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. A resolução de conflitos, ou seja, as decisões têm que ser tomadas de forma antecipada, não deixar para que criem-se situações onde vão atrasar o processo, ou causam demora ou confusão no processo, como muitas trocas, esse tipo de coisa. Então, a resolução de conflito é importantíssima. Outro fator importante é a estrutura organizacional. Então, ela tem que estar baseada em projeto, ou seja, isso vai garantir que a equipe de projetista é coerente, ou seja, com objetivos específicos e focalizados, e vai ser dedicada a um grupo de projetos que são específicos e são importantes para a empresa, né? São estratégicos para que a empresa compita no mercado. Dentro do conceito de desenvolvimento de produtos, a gente pode ter 2 casos. Então, normalmente a gente vai encontrar alguns casos que os produtos já existem, então eu só vou melhorá-los, né? E em outros casos são produtos novos. Então, para esses tipos de melhoria, normalmente eu vou usar algumas técnicas. Normalmente a gente usa essas técnicas para avaliar o valor, né? O valor aqui não é o valor relacionado apenas ao custo, mas ao valor que os benefícios dos clientes. Então, normalmente a gente avalia o valor, né? Os benefícios
dos componentes desses produtos, dos processos, dos produtos, aos olhos do consumidor final. O propósito básico dessas técnicas é simplificar os produtos e os processos e atingir o desempenho equivalente ou melhorado do produto com custo menor. Então, geralmente, quando o produto já existe, a gente usa uma técnica chamada análise de valor. Então, eu pretendo reavaliar o valor dos componentes, ou seja, dos produtos e serviços que eu vou ter ou componentes específicos do produto. E a engenharia de valor, que se usa quando produtos novos, então um projeto, né? Então eu pretendo analisar o valor dos componentes que ainda está em fase de desenvolvimento. Então são duas técnicas importantes para a melhoria de produtos existentes e produtos novos. Outra abordagem importante é a engenharia simultânea. A engenharia simultânea, ela prega o seguinte, que existem vantagens de se paralelizarem as atividades de desenvolvimento do produto, tanto em tempo de desenvolvimento quanto em qualidade de solução. Ou seja, quando eu não uso ela sequencial, mas eu uso as etapas de forma paralela, o meu tempo vai ser menor e a solução vai ter uma melhor qualidade. Então, esse paralelismo é que se chama engenharia simultânea e envolve basicamente o desenvolvimento das atividades de desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de processos. Vamos dar uma olhada em como seria isso. Então, aqui em cima a gente tem a visão sequenciada, né? Então, cada etapa do desenvolvimento ela é estanque, né? Normalmente equipes separadas. Essa é a visão tradicional do desenvolvimento de produtos. Então, eu só consigo fazer a etapa 2 aqui, quando essa etapa 1 está pronta. Então, se atrasar a etapa 1, isso aqui vai se alongar bastante. Então, esse é um problema sério. E no sistema novo modelo, que é um modelo simultâneo, vocês podem ver que aqui eu já começo a fazer uma integração maior e, por isso, eu consigo reduzir o tempo de lançamento e desenvolvimento de produtos. Por quê? Porque eu já estou tomando as decisões durante as fases, né? E há uma integração muito grande entre essas duas fases. Então, esse é o sistema tradicional, aqui em cima, e esse é o sistema novo de desenvolvimento de produto, ou seja, eu tenho que fazer de forma simultânea. Entretanto, a engenharia simultânea em apenas essas duas dimensões, né? Produto e processo, já não é mais o suficiente no atual nível de competitividade que a gente tem. Ela não é mais suficiente. Por quê? Porque às vezes eu desenvolvo produto e processo, mas não tenho, por exemplo, o material, os fornecedores adequados para que isso aconteça. Então pode demorar muito, o fornecedor só tem estrangeiro, isso é um problema. Então, dessa forma, esse paralelismo, né, das atividades de desenvolvimento de produto, ela tem que levar em conta não só o desenvolvimento do produto e do processo, né? Desenvolvimento do produto aqui, as características e especificações do produto e do processo, qual tipo de processo, a capacidade, tipo de máquina, tecnologia, mas também o desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Então, de forma geral, se a gente pensar dessa forma, a empresa vai ter o quê? Na verdade, não vai ter uma só cadeia, né? Ela tem 3 cadeias. Então aqui a gente tem uma cadeia, a cadeia tradicional, que é a cadeia de suprimentos, ou cadeia de valor, né? Que é a que a gente, aqui algumas referências, né? Walmart, Dell, Amazon, que são as melhores em desempenho na gestão da cadeia de suprimentos. Nesse nível eu tenho a cadeia de desenvolvimento, sendo que a Toyota aqui é a que desenvolveu o conceito de abordagem em 3 dimensões. E aqui eu tenho a cadeia de tecnologia, né, onde estão aí a Intel, a Airbus e Citibank. São empresas, pela Citibank, desenvolvendo novos serviços bancários, a Airbus, novas tecnologias de aviação e a Intel de computação. Em cada etapa, vocês podem ver que o consumidor é ouvido, então vendas dá esse feedback e todo mundo envolvido no processo, desenvolvimento aqui, produção, a parte de marketing, lançamento de produto, desenvolvimento, elas estão relacionadas
E no outro lado eu tenho a engenharia simultânea em 3 dimensões, né? Produto, processo e da cadeia de suprimentos. Então, atualmente, essa é a visão que se tem no desenvolvimento de produto. Então, tem mais de uma cadeia, não só a cadeia de suprimentos tradicional. Então, finalizando essa videoaula, a gente queria deixar claro algumas questões-chave que a gente viu aqui. Primeiro, o projeto de produtos e serviços tem seu início com o consumidor e nele termina. Então, a gente sabe que começa no consumidor, porque ele é feita para atender as necessidades do consumidor, e vai terminar nele quando eu entrego para ele o pacote de valor. Outra coisa importante é que os clientes compram conceitos, né? Ou seja, eles compram os benefícios para atender as suas necessidades e expectativas. Uma coisa importante também é que o desenvolvimento de novos produtos é importante para a obtenção de vantagem competitiva, por tudo que a gente já falou ainda, porque é a primeira coisa que se vê é o produto e serviço que o cliente tem. Então, a gente tem que considerar 3 aspectos importantes quando eu estou fazendo desenvolvimento de produtos e serviços. Primeiro é a questão do conceito, ou seja, os benefícios que o cliente quer para aquele produto ou serviço. Segundo é qual tipo de pacote de valor, né, o conjunto de produtos e serviços que eu vou dar para o cliente, e como é que eu vou entregar isso, né, qual é a cadeia que eu vou usar, que a cadeia, como é que vai estar ajustada a minha cadeia. A gente também viu aqui algumas técnicas como análise e engenharia de valor, né, que elas são usadas para melhorar os produtos existentes ou os novos produtos, sendo que a análise de valor é para produtos existentes e novos produtos é a engenharia de valor. O foco deles é o quê? É melhorar aos olhos do consumidor final e de forma simplificada, ou seja, deixá-los mais baratos com desempenho superior. Uma coisa que a gente viu também é que deve haver um paralelismo, né? Ou seja, uma engenharia simultânea em 3 dimensões devido à alta competitividade do mercado. Então, não só as atividades de desenvolvimento de produto em si, né? Ou seja, as características e especificações, mas o processo também, né, o tipo de processo, as tecnologias, mas eu também tenho que desenvolver de forma simultânea, então, a cadeia de suprimentos, ou seja, os fornecedores e os materiais que eu vou usar. Devido a isso, então, a gente pode concluir que existem 3 cadeias para qualquer empresa. Então, tem a cadeia de suprimentos em si, que é a cadeia de valor, a cadeia de desenvolvimento, que seria a parte de design e desenvolvimento de produtos e processos, né? E uma cadeia de tecnologia, onde são algumas empresas-chave que desenvolvem novas tecnologias para que se usem em produtos e serviços. Bom, seria isso, então, para essa videoaula. Obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado. Então, questões, comentários e sugestões, por favor, use a discussão. A gente vai usar a discussão na sala de aula para falar um pouco sobre esses tópicos. Ok? Obrigado, um abraço, tchau.